Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus. Eu quero louvar ao nome do Senhor Jesus Cristo por mais essa oportunidade que Ele nos tem dado. Eu tenho certeza que, assim como Ele já começou a falar conosco através das orações, através dos louvores que foram ministrados aqui, Ele vai continuar falando conosco nessa noite através da palavra que será ministrada. Quero desde já agradecer a minha oportunidade, aos meus líderes espirituais, apóstolo Carlos Bastos, Bispo Iracema, a todo o corpo ministerial dessa casa, com quem eu aprendo, sou ensinado e eu tenho certeza que tenho crescido, assim como todos vocês têm crescido também em graça e em conhecimento. É uma responsabilidade muito grande estar aqui trazendo a palavra num dia de terça-feira, num culto de terça-feira, que é o culto do ensino. Mas eu tenho pensado a respeito de algo que Deus tem colocado em meu coração, que todo ensino é uma pregação, mas nem toda pregação é um ensino. Eu tenho certeza que Deus vai palestrar conosco nessa noite. Quantos acreditam nisso? Levante as suas mãos e digam glória a Deus. Abra a sua Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Nós vamos estar pensando juntos dentro desse texto ao qual Deus colocou no meu coração, e nós iremos compartilhar dessa palavra. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 8 em diante. Vamos fazer melhor. Vamos ler do versículo 15 em diante. Os irmãos acharam? Digam amém. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre. Então deixou ele os bois e correu após Elias. E disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta. Por que te tenho eu feito? Voltou, pois, de trás dele, e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Feche seus olhos. Ó Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez até o presente momento. Quero te entregar daqui em diante também o que vai acontecer. Que o Senhor venha falar conosco aquilo que o Senhor tem para falar, que o Senhor cresça e eu diminua. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus, e você pode tomar o seu assento dando glória a Deus. Hoje, quando nós levantamos, o apóstolo logo nos abordou e nós conversávamos sobre algumas missões que ele nos entregou para nós realizarmos no dia de hoje. E no decorrer do dia, enquanto eu estava cumprindo com as missões que nos foram delegadas, o apóstolo me ligou e eu não atendi o telefone, eu estava ocupado. Foi quando a bispa me chamou e falou assim: ó, o apóstolo falou que você quem vai trazer o estudo de hoje à noite.
E aí, meu irmão, para quem tem o costume, para quem sabe como é estar aqui em cima, sabe que quando é informado que vai ministrar a palavra, começa o período de tensão do ministro. Não é porque nós não temos uma palavra, é porque existe uma responsabilidade em estar aqui trazendo uma palavra para os irmãos. E aí eu fiquei meio que na dúvida, porque ele já tinha nos delegado uma missão e nos deu outra. E para nós trazermos um estudo, para nós ministrarmos a palavra, é sempre bom nós nos separarmos, nós nos consagrarmos, nós pararmos e tirarmos um tempo do nosso dia para estarmos estudando a palavra. No entanto, eu fiquei preocupado entre fazer a missão que ele já tinha delegado ou me trancar dentro do quarto para poder estudar a palavra, para também realizar a missão que também nos tinha sido dada. Só que eu falei assim, não, se Deus foi quem falou, eu vou cumprir a primeira missão e vai sobrar tempo no meu dia para poder eu me preparar para cumprir a segunda missão. E eu fiquei meio que preocupado, mas realizando a primeira missão que nos foi dada. Resolvi tudo que o apóstolo nos pediu para resolver. Chegou o horário de eu ir para o trabalho, almocei, fui para o trabalho. Quando eu cheguei no trabalho, quando eu fui começar a realizar alguns procedimentos que tínhamos que realizar, eu liguei o computador e quando eu fui fazer os procedimentos, o que acontece? Toda a Defensoria do Estado do Rio de Janeiro estava sem internet. E aí, naquele tempo, o Espírito Santo logo me trouxe a memória. Você cumpriu a primeira missão e esperava que dentro do seu dia houvesse tempo para você estudar. Estou te dando. Isso é motivo de você aplaudir ao Senhor, porque é Ele quem faz isso. A honra é dEle, a glória é dEle, o louvor e o poder é todo dEle. E nós tivemos tempo no nosso trabalho para poder estar estudando. Logo após um período de 2 horas, mais ou menos, foi quando a internet voltou. A probabilidade da internet voltar era muito pequena, a chance era de voltar amanhã, mas aí depois de 2 horas a internet voltou, nós voltamos ao nosso trabalho, mas deu tempo, graças a Deus, de nós prepararmos aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Nós estamos dentro de um tempo e que estamos falando sobre o princípio da... E para nós falarmos sobre o princípio da honra, nós precisamos saber, na verdade, o que é honra. Eu fui pesquisar e trazer um conceito para que você e eu venhamos detalhar ou esmiuçar o que nós acabamos de ler dentro desse texto. Dentro do texto que nós acabamos de ser ministrados por Deus. Se você puder, ou se você quiser, estiver com uma caneta, anote o que nós formos falando, porque vai ser importante para a sua vida. Honra é um princípio de comportamento do ser humano que age baseado em valores bondosos, com a honestidade, dignidade, valentia e outras características que são consideradas socialmente virtuosas. Ela age baseado em valores bondosos. Eu quero trazer para vocês, dentro desse texto que nós acabamos de ler, a forma como Deus chama Eliseu para um ministério. Os irmãos sabem que dentro do ministério do profeta Elias houve um período em que ele esteve em conflito. E nesse período em que ele esteve em conflito, ele se retira e vai para uma caverna. Dentro dessa caverna, Deus fala com ele, os irmãos já conhecem o texto. E dentro desse período em que ele estava na caverna, Deus designa o profeta a descer de lá de onde ele estava e a ungir a pessoa que seria o sucessor dele. E como nós abordamos sobre esse texto na última lição, no domingo pela manhã, eu falei com os jovens que o reino de Deus ele não está baseado dentro de uma monarquia. O reino de Deus não é baseado sobre pai e filho. O fato de um pastor ter um filho e o filho ter um ministério não significa dizer que o filho será um pastor de igreja. Não significa dizer que o filho tem um chamado para ser pastor de igreja. Eu conversava sobre isso com eles. Por quê? Porque enquanto eu pensava sobre isso no dia de hoje, o Espírito Santo falava algo em meu coração. Se o reino de Deus fosse considerado uma monarquia e fosse hereditário, passasse de pai para filho, em que momento entraria ou assumiria uma igreja, assumiria um ministério, assumiria a responsabilidade de pastorear
Em que momento entraria uma pessoa que se consagra? Em que momento entraria uma pessoa que se separa? Uma pessoa que busca? Uma pessoa que, acima de tudo, honra a Deus? Então é por isso que o reino não é constituído de monarquia. É para que pessoas que têm um ministério, pessoas que buscam a Deus, pessoas que se separam, pessoas que se consagram, tenham a oportunidade de estarem aqui pastoreando, seja aqui ou seja em qualquer um outro lugar. E Deus chama Eliseu para o ministério. Elias foi muito obediente, e o que me chama a atenção é que Elias, ele estava em um período de sucesso, tinha profetizado contra os profetas de Baal, tudo aquilo que aconteceu foi excelente, e aí agora o cenário do profeta é descer e obedecer. Ele podia ou não podia obedecer à vontade de Deus? Me respondam. Ele podia ou não podia desobedecer à ordem de Deus? Claro que podia. Até porque ele poderia desobedecer e não fazer aquilo que Deus tinha mandado fazer. Só que o que me chama a atenção é que Elias, ele faz exatamente como Deus manda ele fazer. E no versículo 29, eu quero que você atente para a sua Bíblia, que diz o seguinte: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com as 12 juntas de bois adiante dele. A forma como Elias chama Eliseu para o ministério não é uma forma comum. Não é uma forma que nós vamos ver, talvez, atualmente. É como se Elias estivesse chamando Eliseu, ou passando por Eliseu, e tivesse encontrado Eliseu, e é como se Elias tivesse retirado de sobre si a sua capa, a capa a qual pertencia a ele, e jogasse sobre os ombros de Eliseu. Percebam que dentro do texto que nós acabamos de ler, Elias não fala nada. Elias não fala para Eliseu: Eliseu, deixa as suas 12 juntas de bois aí e vem me seguir. Eliseu, deixa o que você está fazendo aí e vem fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Eliseu, abandona os seus atos, abandona as suas coisas, abandona os seus compromissos e me segue, porque o ministério que Deus te chamou é para me seguir. Não, em nenhum momento Elias chama Eliseu. Elias faz algo diferenciado. E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam nessa noite é que Deus tem sinais, Deus age através de sinais. E toda pessoa que está buscando a Deus verdadeiramente, toda pessoa que está se separando para Deus, toda pessoa que está aguardando o momento de Deus o revelar, ele está atento aos sinais. Toda pessoa que está aguardando Deus operar o milagre, toda pessoa que está aguardando o momento em que Deus há de o revelar, ele está atento aos... Por que nós devemos estar atentos aos sinais? Porque nem sempre nós vamos ter profetas se levantando e vindo te entregar uma profecia. Nem sempre Deus vai usar a boca dos profetas para te entregar aquilo que você precisa ouvir. Nem sempre Deus vai levantar o pastor da igreja, o líder da igreja, para vir de encontro a você, colocar a mão no seu ombro, colocar a mão na sua cabeça e te entregar uma palavra direcionada de Deus, uma profecia da parte de Deus, respondendo a sua oração, respondendo o seu clamor. Não. Deus tem a sua multiforme graça, a sua vontade. Ele tem várias maneiras de agir. E uma das formas é o sinal. E eu fico estarrecido com a forma como Elias chama Eliseu para o ministério. E a forma como Eliseu reage, a forma como foi chamado. O que Eliseu faz? Eliseu, quando sente a capa recaindo sobre os seus ombros, Eliseu rapidamente entende, porque ele estava atento aos... Eliseu rapidamente entende. E olha o que o profeta Elias faz. Nós vamos adentrar dentro do processo da honra. Nós vamos falar sobre a honra. Olha o que o profeta Elias faz. O profeta Elias põe sobre Eliseu a capa e sai. Não abre a sua boca e também não espera. Porque quem está decidido a fazer a vontade de Deus,
tem que estar decidido a fazer no momento em que Deus quer. E Elias sai e o profeta Eliseu entende uma coisa. Eu estava atento aos sinais, esperei o momento, não posso perder a oportunidade. Eu estava atento aos sinais, esperei o momento, agora eu não posso perder E o que tudo isso tem a ver com a honra? Em que momento dessa história nós vamos adentrar dentro da honra? Em que momento nós vamos encontrar a honra do profeta Eliseu com o profeta Elias? Nós vamos começar a observar. 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, Deus manda Elias descer da caverna e ungir um novo profeta. Ungir um novo profeta para assumir o seu lugar. Primeira honra que nós vamos adentrar dentro desse texto, que nós vamos falar sobre esse texto é: Deus, quando te chama para assumir o ministério, já é Deus demonstrando sobre você o princípio da honra. Eu quero que você entenda isso comigo. Se você puder agora, feche os seus olhos. Comece a pensar tudo o que você passou para estar onde você está. Comece a pensar todos os processos ao qual você foi submetido para chegar onde chegou. Para você estar na posição onde você está. Eu quero que você comece a pensar agora. Eu quero que você traga a sua memória. Você pensou? Agora a pergunta que eu te faço é: no meio da sua caminhada teve erros? Sim ou não? No meio da sua caminhada teve fracassos? No meio da sua caminhada teve decisões que você não deveria tomar? E aonde está a sua bondade para assumir um lugar de destaque, um lugar que para Deus é um lugar honrado, ser um profeta de uma nação? Não é por bondade, é porque a honra de Deus te alcançou. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam nessa noite é: ser chamado, ser vocacionado, ser separado por Deus já é a primeira honra que Deus libera sobre a sua vida. Então eu quero que você levante as suas mãos para receber essa palavra nessa noite. Você já pode se considerar honrado a partir do momento que Deus te separou do mundo, a partir do momento que Deus te ungiu para não fazer o que o mundo faz, para estar fazendo aquilo que você está fazendo hoje. Você já pode agradecer a Deus nesse exato momento, porque Deus te honrou em te colocar no lugar onde você. O primeiro fato que nós precisamos entender e ser gratos a Deus é que o lugar onde nós estamos, nós não chegamos porque nós somos bons. Nós chegamos porque Deus nos honrou e nos colocou no lugar onde estamos. Não é por bondade, não é por merecimento, não é porque nós somos excelentes no que fazemos. É porque Ele decidiu nos honrar. O princípio da honra começa aqui. Deus, quando chama, Ele já quer honrar. Primeiro princípio da honra que nós vemos dentro desse texto. Só que existe uma outra coisa que nós não lemos. Versículo de número 3, ainda no capítulo de número 19. Vamos lá? Versículo de número 3. E o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Esse período aqui, em que nós não lemos na primeira leitura, Jezabel estava ameaçando Elias. E observem que Elias já tinha um moço. Elias já tinha uma pessoa para continuar o ministério ao qual ele foi chamado. Elias já tinha uma pessoa para continuar aquilo que ele começou. E aí, quando Jezabel ameaça Elias, ele deixa o moço onde ele estava e ele se separa. Eu quero que vocês entendam que uma das formas de nós honrarmos a Deus é entendermos que em alguns momentos nós vamos precisar nos afastar de pessoas. Nós vamos precisar abrir mão de estar ao lado de pessoas que talvez nós amamos. Pessoas que talvez sempre fizeram parte do nosso rol de amizade. Pessoas que talvez fizeram parte da nossa história, da construção da nossa história, da construção da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos.
Existe um momento determinado em que quando Deus quer nos honrar e quando Deus quer nos fazer crescer, nós precisamos abrir mão de pessoas, de amizades, de coisas. E tudo isso também é uma forma de honrar. Tudo isso é uma forma de honrar. Elias entende esse princípio. E observem, nós vamos falar sobre a honra que Eliseu traz ao profeta Elias. Mas por que Elias recebe honra? Porque honrava a Deus. Por que Elias recebe honra? Porque honrava a Deus. É impossível que uma pessoa receba honra se ela não honrar. Nós nunca vamos ter honra na nossa vida, nós nunca teremos honra na nossa casa, nós nunca teremos honra na nossa família se nós não plantarmos honra. A honra, ela está totalmente ligada ao plantio. Você planta e você colhe. Plantou honra, você colhe. Plantou desonra, você vai colher. E é por isso que Elias, daqui a pouco nós vamos falar, que ele colhe honra. É porque ele já estava honrando a Deus, em entender qual era a vontade de Deus. E a pergunta que eu faço para os irmãos é: será que aquele jovem estava preparado para passar pela ameaça de Jezabel? Será que aquele jovem estava preparado para andar foragido por causa de uma ameaça de uma mulher? Talvez aquele homem não estivesse preparado. Talvez aquele jovem não estivesse preparado. E aí, o que poderia acontecer? Poderia falar o que não deveria falar. Poderia fazer o que não precisava e o que não deveria fazer. Então, quando nós entendemos o que nós temos que fazer, quando nós entendemos que é hora de nos afastarmos de algumas coisas e de algumas pessoas, nós estamos honrando a Deus e estamos impedindo que nós venhamos nos envolver em alguns fracassos. Em certa reunião que nós tivemos aqui com os jovens, eu falei sobre algo. A igreja tem fracassado em alguns momentos da vida porque tem colecionado muitos fracassos, fazendo o que Deus não mandou fazer. A igreja vem colecionando, e quando eu falo igreja, eu estou falando de mim, estou falando de você. Eu me refiro a pessoas, não me refiro a um templo. Eu me refiro à minha pessoa e eu me refiro à sua pessoa. A igreja às vezes perde muito porque está colecionando coisas que não deveria colecionar. E que coisas são essas? Fracassos, tristezas, decepções. Tudo isso cansa ou não cansa? Levante suas mãos se você concorda comigo que cansa. Pois é. Só que se nós entendermos que no momento em que Deus pede algo, nós abrirmos mão, Deus, Ele nos honra. Quem entende o princípio da honra, espera o tempo de Deus e entende o tempo de Deus. O segundo tipo de honra qual nós vamos falar está no versículo de número 20. Vamos ler? Olha o que Eliseu ele fala dentro desse texto. Então, deixou ele os bois e... A igreja está aqui? Então, deixou ele os bois... Calma aí. Deixa-me beijar a quem? Vocês, como pessoas que aprendem rápido, qual é o primeiro mandamento com promessa? Eliseu entendeu desde cedo que para ter um ministério de sucesso, ele precisava... Talvez o maior sucesso do ministério de um homem está em primeiro lugar, honrar a Deus e honrar seus pais. Eliseu teve sucesso na sua caminhada, Eliseu teve sucesso no seu ministério, porque desde novo entendeu que para começar o seu ministério, ele já precisava começar certo. Ele já precisava começar fazendo o que era correto. Irmãos, vamos ser sinceros? Existem momentos que para a gente obedecer, a gente tem que passar por cima da gente. A gente tem que se apertar e falar, eu vou obedecer. Meu Deus do céu, não sei porquê, parece que é para me perturbar, eu não queria fazer isso, eu ainda tinha pensado, mas eu vou obedecer.
Tem momento que papai e mamãe fala que a gente fala assim, ah não, tá brincando. Eu marquei isso e agora tenho que desmarcar. Tem que desmarcar. Tenho 23 anos. E às vezes eu falo algumas coisas, marco algumas coisas. Quando eu vou falar com meu pai, o apóstolo fala assim, o meu pai, o apóstolo, entendo? Quando eu vou falar com o apóstolo, quando eu vou falar com meu pai, eu falo assim, pai, eu marquei isso, posso? Depois que eu marco, eu pergunto, ele fala assim, não, desmarca. Eu falo, misericórdia. Como é que a gente faz? Já prometemos algumas coisas para algumas pessoas. Já falamos que vamos fazer. Só que quem entende e quem sabe aonde quer chegar, precisa obedecer. Precisa obedecer. E a obediência está completamente ligada à honra. Porque quem honra, obedece. Cutuca a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela, você entende que quem honra, obedece? Se você vê uma pessoa que está em desobediência, logo ela está desonrando. Se você vê uma pessoa que está indo contra a vontade de Deus, você acha que ela está honrando ou desonrando a Deus? Se você vê uma pessoa indo contra aquilo que o pai ou a mãe determinou, ela está honrando ou desonrando os seus pais? Então a obediência está completamente ligado à honra. Você obedece, você honra. E às vezes a gente tem um conceito muito errado do que é honra. Às vezes a gente pensa que honrar é você pegar, meter a mão no seu bolso, comprar um presente caro e entregar para quem você ama. Às vezes a gente constrói um conceito muito errado, pensando que honrar é você dar coisas, é você dar presente, não que isso seja ruim, não é. Só que são coisas completamente diferentes, presentes de honra. Porque nem todo mundo que dá presente honra, mas quem honra dá presente. Eu quero que vocês entendam isso. Nem todo mundo que dá presente, mas todos os que honram. Talvez o presente que você dá não seja dinheiro, não sejam coisas caras, mas seja a sua presença. Talvez é o fato de você estar perto, isso já é um presente. Então entendam isso. Obedecer está completamente ligado a... Obediência está completamente ligado a... Eliseu teve um ministério de sucesso porque honrou a Deus. Vamos para o segundo tópico. Quem entende o princípio da honra, honra quem está à sua volta. Por quê, Jonatas? De onde você tirou isso? Vamos para o texto. Versículo 21. Projeta aqui para nós lermos, por favor. Vamos lá, todos juntos? Vamos reler. Vamos lá, todos juntos. Opa! Ele deu a quem? Não, ele deu só para a família. Ele deu só para os parentes. Ele deu só para os primos. Ele deu só para uma pessoa a quem ele amava. Quem entende o princípio da honra sempre está pensando em todos. Quem entende o princípio da honra, talvez ele deixe de pensar só em quem está à sua volta, para pensar em todos que estão perto de você. As pessoas que não merecem também são alcançadas, Jonatas? Sim, também são alcançadas. As pessoas que fazem mal a gente também são alcançadas, Jonatas? Sim, também são alcançadas. Quantas coisas você já fez de errado e foi alcançado por uma honra que você não merecia? Quantas vezes você já errou, você já pecou e foi alcançado por uma coisa que você não merecia? Então é por isso que nós precisamos entender que quando chegar o momento de honrar as pessoas que estão à nossa volta, nós não temos que medir se merece ou se não merece. Nós precisamos, guarda a fita métrica que você tem, de medir se merece ou se não merece, e mede se você está honrando ou desonrando a Deus. Vai vendo. Porque muitas vezes a gente usa uma fita métrica para poder medir. Esse aqui merece. Esse aqui tem que ser alcançado.
Esse aqui tem que ser honrado. Esse aqui é meu conchavo. Esse aqui eu amo. Esse aqui está do meu lado. Ah não, fulano não está à minha volta. Fulano não faz parte do meu rol de amizades. Aquela pessoa não está perto de mim. E quem disse que pelo fato de não estar próximo a você no seu dia a dia, ela não tem que ser honrada? Talvez a honra... Gente, olha isso aqui, entenda isso aqui. Talvez a honra que aquela pessoa vai ser alcançada, a honra que você vai produzir e que vai alcançar aquela pessoa, talvez nem vai ser algo que ela produziu. Talvez seja algo que os pais plantaram e que vai recair sobre eles. O apóstolo costuma dizer que a oração, ela nunca apodrece. O joelho dobrado nunca apodrece. E se não apodrece, e se Deus responde a oração, e se existem orações em que nós pedimos coisas, e se a oração não morre, vai chegar o momento de Deus cumprir. E talvez a pessoa que pediu não esteja mais viva quando aconteça o cumprimento da oração feita. Mas os seus filhos vão alcançar. Seus netos vão alcançar. Seus bisnetos vão alcançar. A sua geração vai alcançar da bondade de Deus e da honra que Deus tem reservado para a sua vida. Se eu fosse você, eu levantava as minhas mãos, porque eu estou profetizando que as pessoas, os seus descendentes, e não somente os seus descendentes, as pessoas que estão à sua volta, vão desfrutar de uma coisa que você está plantando. Isso é honra. Isso é... Vamos continuar. Quem entende o princípio da honra dá continuidade ao legado e ao ministério que alguém começou. A coisa mais triste que tem é quando nós vemos pessoas que assumem posições onde elas têm que dar continuidade a legados, onde elas têm que dar continuidade a histórias que foram começadas e que foram construídas, e que elas interrompem. É bom que você interrompa as coisas ruins que aconteceram na sua vida. É bom que você interrompa as coisas ruins que aconteceram na sua família. É bom que você interrompa as maldições hereditárias que vinham acontecendo até os seus pais. Na sua vida não vai acontecer. Aí sim nós temos que interromper. Só que um legado construído, entenda isso, precisa ter continuidade. E se você não estiver pronto, irmãos, olhem para mim, por favor. Se vocês não estiverem prontos a assumirem um ministério, a assumirem uma posição e dar continuidade ao legado que foi iniciado, é melhor que não assuma. Isso é muito sério. Porque quando você assumir algo para parar e fazer esse algo parar, é tristeza. Você destruir o que alguém se sacrificou tanto para chegar. Seus pais batalharam tanto para construir, para chegar ao ponto de ter bens e a gente queimar com tanta facilidade. Lembra do filho pródigo? O pai construiu bens, construiu os seus bens, conseguiu ajuntar os seus bens e o seu filho pediu o quê? O seu filho pediu o quê? É você ver que pessoas que estão perto de você e que deveriam dar continuidade àquilo que foi começado não dão. Um pai luta para dar o melhor para os seus filhos. Um pai se sacrifica para dar o melhor para os seus filhos. E você ver que talvez o seu filho não vai continuar aquilo que você começou, isso é motivo para você orar mais. Para que Deus reverta esse quadro. Para que Deus não permita que isso aconteça. Não com os seus filhos, não com as pessoas que estão à sua volta, não com as pessoas que estão perto de você. Nós precisamos entender que dar continuidade a um legado não é você fazer o nome de quem estava anteriormente. É você dar honra a quem tem honra. O dia em que o pastorado do apóstolo acabar aqui e a pessoa que for assumir esse templo, essa igreja, que for o pastor dessa igreja, no momento em que ele honrar o líder dessa igreja, ele não está simplesmente bajulando o antigo pastor. Ele está honrando a quem tem honra.
Eles estão honrando quem se sacrificou e quem pagou o preço para essa igreja chegar aonde? Quando você honra o líder que te antecedeu em um ministério, você não está fazendo o nome dele. Você está honrando o preço que ele é. Porque nós precisamos entender que existem histórias com Deus. Existem pessoas que fazem uma trajetória com Deus e ninguém apaga. O erro não apaga uma trajetória com Deus. O erro não apaga uma história com Deus. Existem muitas pessoas pensando que pelo fato de pessoas terem honrado, terem pecado, terem feito coisas erradas, acabou com a história. Apagou a história. E vocês vão concordar comigo. Às vezes a gente se preocupa tanto em fazer o que é certo e passamos anos fazendo o que é certo. Alguém te procura, alguém te representa, alguém te honra pelo que você está fazendo de certo? Não, porque entende que é uma obrigação. Mas se algo de errado acontecer, normalmente, o que acontece? Eu vi uma frase há um tempo atrás que me chamou a atenção. Um avião nunca é elogiado quando ele chega de um aeroporto ao outro. Mas quando ele cai, vira notícia. Por que um avião não é elogiado quando ele cumpre o seu trajeto? Porque ele foi chamado para fazer aquilo. Ele foi preparado para fazer aquilo. O que não é normal, não é... O anormal dessa história não é ele fazer o que foi chamado para fazer. O anormal nessa história é ele não fazer o que foi chamado para fazer. Entenda isso, por favor. É por isso que as pessoas nos olham tanto e nos cobram tanto. É porque sabem que nós fomos chamados e vocacionados por Deus para fazer o que é certo. Eu vou repetir isso. As pessoas às vezes depositam sobre nós uma confiança que às vezes nem nós depositamos. As pessoas às vezes depositam uma credibilidade em nós tão grande que às vezes nem nós depositamos. Nem nós acreditamos que vamos chegar tão longe como as pessoas acreditam que nós iremos chegar. Mas é porque entendem que fomos criados para fazer o que é certo. E quando nós fazemos o que é errado, aí sim é um anormal. Deus te chamou para fazer o que é certo. Deus te chamou para fazer o que é bom. E o que é certo, o que é bom? É honrar. Honrar não é bajular, irmãos. Nós precisamos entender perfeitamente a diferença de uma bajulação para uma honra. Uma pessoa que fica bajulando, rasgando seda para ganhar crédito. Não. A honra é totalmente diferente. Porque a honra acontece independente de você ganhar crédito ou não. Independente de você ser reconhecido pela honra que você reconheceu. Independente de você receber honra pela honra que você deu. Independe. A honra é dada a quem merece honra. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos, porque eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. A sua vida vai ser uma vida em que você verá a honra de Deus te alcançando. A sua casa vai viver a honra de Deus. Quando nós entendemos o princípio da honra e todos esses quesitos que nós acabamos de falar, todos esses princípios que nós acabamos de falar, todos esses fatos que nós acabamos de falar, não é só você que é abençoado. É você, a sua casa, sua família, seus parentes, as pessoas que estão à sua volta são alcançados pela honra. Quando você é alcançado, sua casa é alcançada. Quando você é honrado, sua casa é honrada. Quando você é honrada, seus filhos são honrados. Você quer ver uma coisa? Eu sou honrado hoje pela honra que meu pai tem. Às vezes eu chego em algum lugar em que eu não conheço comerciante, que eu não conheço ninguém. E aí, no decorrer da conversa, a pessoa olha pra mim, eu pergunto, a pessoa me acha com o rosto parecido. Você é filho do pastor, do apóstolo Carlos? Eu falo, sou. Aí, tudo bem, a pessoa pergunta, às vezes fala alguma coisa, comenta alguma coisa, às vezes não comenta, às vezes elogia. E aí, no final das contas, quando eu vou pagar, a pessoa fala assim, não, paga depois. Como é que pode uma pessoa não me cobrar por algo que eu estou comprando? Será que é porque eu sou muito bom? Porque me conhece muito bem? Não. É porque a honra que está depositada sobre o chefe da casa me alcançou.
A honra que você planta hoje, teus filhos colhem também. Quem é Maria? Maria é uma mulher que compra e que paga. Maria é uma mulher que por onde passa tem credibilidade. Fala e faz. Fala no tempo certo, age no tempo certo, não fala o que quer, fala o que Deus quer. Quando o filho de Maria nasce, quando o filho de Maria cresce, o filho de Maria é honrado. Por causa da honra que ela decidiu plantar. Então entenda isso. Quando nós decidimos plantar honra, nós veremos a honra alcançar a nossa casa. Não é somente nós que estamos plantando que vamos ser honrados. Não, nós vamos ser honrados, mas a nossa casa vai ser honrada. Os nossos filhos serão honrados. As pessoas que estão no nosso setor de trabalho também serão honrados. As pessoas que estão à nossa volta serão honrados por causa da decisão que nós tomamos de honrar a Deus. Vamos continuar. Quem entende o princípio da honra, honra independentemente da idade, do cargo ou de qualquer outra coisa. Quantas pessoas aqui nós já percebemos, eu não falo somente aqui na nossa cidade, eu falo em qualquer outro lugar, é normal e é corriqueiro as pessoas às vezes não quererem honrar por causa da idade. Porque acham que por serem mais novas, elas vão estar se rebaixando por estarem honrando quem merece honra. Eu falei anteriormente, existem pessoas que constroem história. E jovens também podem construir história. Adolescentes também podem construir história. Crianças também podem construir história. E não é feio honrar quem merece honra. Se uma criança merece honra, nós precisamos entender. Porque quem entende o princípio da honra, honra até uma criança. Quem entende o princípio da honra, honra independente de qualquer coisa. Se tem condições ou não, se tem idade ou não, se merece honra, honra. Se faz por onde ou por merecer, merece. Vamos continuar. Quem entende o princípio da honra não só segue, mas serve. Isso aqui é interessante. Final do versículo 21, projeta por favor, já está aqui. Ele cozeu as carnes e as deu ao povo, foi onde nós paramos, e comeram. Vamos lá, toda a igreja, o último versículo, a última parte do versículo. Então, vamos lá. Eliseu se levantou, seguiu. A primeira decisão para quem decide honrar a Deus, para quem decide viver um princípio de honra, é seguir. O segundo fato que ela precisa fazer não é só seguir, é servir. Porque quem quer honrar precisa estar disposto a. Quem quer honrar precisa estar disposto a. Quem quer honrar precisa estar disposto a. Vamos lá. Qual é a diferença de uma pessoa que segue para uma pessoa que serve? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você está sendo um seguidor ou você está sendo um servo? Essa sua caminhada tem sido uma caminhada em que você só segue ou que você decidiu servir? Porque decidir servir vai também requerer de nós sacrifício. Servir vai requerer de nós obediência. Porque a gente não serve da forma que a gente quer. Existe todo um preparativo para servir. Para quem aqui já trabalhou como garçom de restaurante, sabe que precisa seguir as regras. É assim ou não é? É assim ou não é? Para servir ele precisa se preparar. Não pode servir com a mão suja, não pode servir com qualquer roupa. É ou não é? Deus está dizendo para nós essa noite. Se nós estamos dispostos a honrar a Deus, nós precisamos entender que vamos ter que obedecer para servir. Vamos ter que abrir mão de alguns conceitos para servir. Irmãos, precisamos entender isso. Existem coisas que já estão tão cauterizados na nossa mente que é uma guerra para obedecer. E sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Destrói esse conceito. Quer crescer no reino
e quer ter princípio de honra te alcançando, destrói esse conceito. Destrói esse conceito que você não tem que obedecer. Obedecer pastor? Obedecer líder? Você tá doido. Obedecer pra quê? Eu sou mais velho, tenho mais maturidade, tenho mais condições, mas talvez você não tenha unção que está sobre a vida da pessoa. Deus está dizendo para nós essa noite, destrói o conceito. Deus está dizendo para nós nessa noite, quer viver uma vida de honra? Destrói conceitos. Deus está dizendo para nós nessa noite, quer viver uma vida em que o princípio de honra alcance a sua vida e a sua casa? Destrói conceitos. Destrói conceitos que estão impedindo você de ser alcançado pela honra que Deus quer te dar. Tem pessoas aqui que já eram para ser alcançados pela honra de Deus há muito tempo e não foram ainda por quê? Porque não abriram mão de conceitos que foram construídos e que não te fizeram chegar a lugar algum. Quer honra? Destrói os conceitos que até hoje não te fizeram crescer. Irmão, isso aqui é uma surra na gente. Você cresceu aprendendo, você tem que obedecer o mais velho, ok. Aí vira um mais novo e fala pra você assim, faz isso. A vontade que dá de obedecer? A vontade que dá de obedecer, sejam sinceros. Ô irmão, a vontade que dá é de falar assim, irmão, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 20. Eu tenho 55. Tem idade para ser seu pai e quase seu avô. Só que aí você é impedido de receber aquilo que Deus tem para você. Só que aí você é impedido de receber a honra que Deus tem para tua casa. A honra que Deus já reservou para... Meu Deus. Existem honras que Deus já reservou para as nossas vidas. Glória a Deus, porque existem pessoas que já receberam essa palavra. Existem honras que já estão separadas. Já estão preparadas. Deus não prepara a honra, Deus já tem honra. Deus não precisa de tempo para preparar a sua honra. Ele já tem a honra pronta. Só que Deus está dizendo, destrói o conceito, irmão. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela, destrói o conceito, irmão. Destrói o conceito que te impede de crescer. Destrói os conceitos que não te fizeram crescer. Que não te fizeram chegar a lugar algum. Impede, irmão. Para com isso. Para de impedir Deus te honrar. Você está impedindo Deus te honrar. É você que está falando assim, Deus, calma aí, não honra agora não. Eu ainda quero o conceito que está aqui na minha mente. Eu não abro mão do meu conceito. Calma aí, não honra não, Deus. Não honra não, Deus. Deus está dizendo, meu filho... Destrói o conceito. Quando nós decidimos abrir mão dos conceitos que já estavam preparados e montados na nossa mente, a honra chega. Quando nós abrimos mão daquilo que a gente carrega, que não é necessário carregar, a honra chega. É porque aquilo que nós carregávamos que não tinha necessidade, estava impedindo da honra. Estava impedindo da honra. Agora nós vamos trabalhar dentro da diferença de um seguidor para um discípulo. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo, ele começa a fazer isso aqui. O que precisa, meu líder? É pescar? É pegar o peixe? É trazer o pão? Deixa comigo, já estou voltando. É alimento que o povo precisa? Estou trazendo. O discípulo, ele não espera que o pão e o peixe cheguem. Ele prepara o pão e o peixe e traz para que o povo sacie a sua fome. O seguidor luta para crescer, para que ele alcance o que ele quer. O discípulo entende que ele precisa frutificar. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você está decidindo fazer o quê? Crescer ou frutificar? Você está esperando o pão chegar ou está indo pescar?
Você está esperando o pão chegar aqui para você pegar o pão da mão fácil, aquele pão quentinho? Quem aqui não gosta de receber um pão quentinho quando acorda em casa? Chegar na cozinha já tem um pão fresquinho. Aqueles que gostam de tomar seu cafezinho de manhã já tem um cafezinho pronto. Quantos aqui gostam? Só que no ministério, no reino, é diferente. A gente precisa preparar para que as pessoas que estão começando, quando acordem, já tenham o pão preparado. Vamos lá que tem mais coisa para a gente esmiuçar aqui. O seguidor depende dos afagos do pastor, do carinho do pastor. O discípulo está determinado a seguir a Deus e a servir a Deus, independente do pastor elogiar ou não. Aquele seguidor, sabe? Aquele crente que fala assim, se o pastor não falar comigo hoje, eu não volto na igreja amanhã. Se o pastor não me abençoar e não deixar eu ir fazer o que eu quero, eu não volto no domingo. Seguidor, ao discípulo. Rapaz, eu marquei de pregar naquela igreja abençoada que eu tinha tanto sonho de pregar, meu líder não liberou. Meu Jesus do céu. Meu irmão, desmarca aí, meu líder não liberou não, vou estar obedecendo ele. Vai ter uma outra oportunidade para mim, Deus abençoe. São essas atitudes que chamam a atenção de Deus. São essas atitudes que atraem a atenção de Deus para a sua vida. E que principalmente atraem a honra de Deus sobre a sua vida. Vamos lá que tem mais coisa. O seguidor gosta de elogios, o discípulo gosta de sacrificar. O seguidor entrega parte das suas finanças. E o discípulo, Jonatas? O discípulo entende que parte das finanças é muito pouco, entrega a vida. Vamos entender que vida é essa. Enquanto o seguidor entende que ele precisa entregar os 10% e os 10% é uma obrigação, o discípulo e o servo que decidiu, entendeu o princípio da honra, ele entende. Eu não vou doar somente os 10%, porque na verdade eu não vou doar, eu vou devolver. Porque não é meu, já não conta como meu. Eu dou minha vida. E dar a vida é muito mais... Irmãos, entenda uma coisa, Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Deus não precisa do seu e do meu dinheiro. Vocês acham que Deus precisa da nota, da cédula que nós pegamos nas nossas mãos? É claro que não. Se Deus precisasse das nossas cédulas, Deus seria um Deus limitado. E Deus não é. O Deus a que nós servimos não é um Deus limitado. Ele não precisa do que nós temos. Ele quer o que nós somos. Deus não precisa do que temos, Deus quer o que somos. Vou repetindo para vocês se familiarizando e recebendo essa palavra. Deus não precisa do que temos, Deus quer o que somos. Vou repetindo. Deus não precisa das finanças que você tem no banco, Deus quer quem você é. Deus não precisa das suas casas que você tem, dos terrenos que você conseguiu conquistar, Deus quer quem você é. Deus não está querendo seus carros, Deus quer quem você é. Deus não está preocupado com as coisas que você conquistou ao longo do tempo. Deus está com a pessoa com quem você conquistou. Ele está interessado com quem você conquistou. E com quem? Com a presença do Espírito Santo, direcionando para não fazer coisas erradas, para não pegar o que não é para pegar, para não tocar o que não é para tocar. Deus está interessado mais no ofertante do que na oferta. E a gente se preocupa tanto, vou entregar isso aqui, mas vou ficar sem dinheiro. Ah, se nós soubéssemos que o dono do ouro e da prata é quem está recebendo essa oferta. Ah, se nós entendêssemos que o dízimo que nós devolvemos, ele tem poder para nos entregar aquilo que pedimos ou pensamos. Deus não está limitado a um cenário, irmãos, entendam isso. Deus não está limitado a 4 paredes. A visão de Deus não se limita. A minha visão vai só até ali naquelas paredes ali, ou no máximo até a pista, ou no máximo até aquelas lojas. A visão de Deus ultrapassa tudo. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que a sua casa precisa. Deus sabe o que a sua família precisa. E Ele é poderoso para fazer a partir do momento que você decidiu entregar-se por completo. Levante as suas mãos e diga assim comigo: Deus não está interessado enquanto eu estou entregando, mas quem está entregando.
Agora olha isso aqui. Deus não está interessado na oferta, mas no... Só que o ofertante que entendeu o princípio da honra não quer entregar qualquer coisa. O ofertante que entendeu o que é honra e a honra que ele quer colher, ele não entrega qualquer coisa. Não é aquela notinha rasgada que chegou que você vai botar ali. É a melhor que você tem. Não, antes eu vou pagar minhas contas, antes eu vou pagar os meus boletos. Irmãos, olha, tem mês que parece que boleto gera filhote. Eu tô mentindo? Depois que a gente vai crescendo, vai criando responsabilidade, maturidade, a gente começa a trabalhar, começa a fazer as nossas dívidas. Irmãos, tem momento que você olha assim e você fala assim, de onde surgiu esse boleto? Não tem noção de onde surgiu esse boleto. Porque compra e a fatura chega. Cartão de crédito é um perigo. Tá sem dinheiro, passa e a fatura... Só que quando nós entendemos que o Deus, que é dono de todas as coisas, merece o melhor, antes de nós resolvermos os nossos problemas e pagarmos os nossos boletos, você acha que Deus vê ou não vê os nossos sacrifícios? Você acha que Deus vê ou não vê as nossas dificuldades? Você acha mesmo que Deus não vê quando você está apertado, não tem condições de mais nada no mês, está esperando o mês virar para poder você sair do sufoco? Você acha que Deus não está vendo? Só que não é Deus que está limitado a nos honrar, é nós quem limitamos a Deus. Porque Deus vê quando nós entregamos de qualquer maneira. Deus vê quando nós pegamos a nossa oferta, quando nós saímos de casa. Vou preparar minha oferta, vou colocar assim. Coloca no bolso. Vamos ofertar o nome do Senhor, na casa do Senhor. Gente que no bolso, sabe? Bota o dinheiro no bolso e faz assim, ó. Pega o dinheiro, misericórdia. Não dá nem para usar mais. Deus está dizendo para nós essa noite, eu não estou preocupado com quanto você vai ofertar. Mas eu estou interessado em que você seja a oferta viva. Porque o dinheiro não é vivo. Entendam isso, o dinheiro não é vivo. Você sim tem vida. Deus gosta do que tem, e tudo que tem vida cresce, se desenvolve. Deus quer você como oferta, porque aí você vai se desenvolver na mão dele. E você desenvolvido na mão dele vai gerar mais bênção na sua vida. É uma série, são fatores que se complementam. Você se entrega como oferta viva. Deus te abençoa por ter se entregado como oferta viva. Você é próspero na sua vida. Estou dizendo que você vai enriquecer, não. Estou dizendo que você vai ser próspero. É condicionado. Quem se oferta como sacrifício vivo, Deus abençoa e Deus honra. Então entendam, Deus não está preocupado com a nossa, mas quem está entendendo o princípio da honra não entrega qualquer coisa. Não entrega a primeira coisa que vem pela frente. Não. Quem entende o princípio da honra sabe o que tem que entregar. Quantos aqui já ouviram pessoas falando assim, não vou para a igreja porque a igreja só tem pessoas que pecam, pessoas que erram. Quantos aqui já ouviram esse discurso? Discurso falido. Quem é que deixa de ir para a academia porque a academia tem pessoas fora de forma? Alguém deixa de ir para a academia porque a academia tem pessoas fora de forma? Existem pessoas que estão decididas a ofertar qualquer coisa. Mas também no mesmo ambiente em que existem pessoas que decidiram ofertar qualquer coisa, existem pessoas que decidiram se ofertar. E é por isso que você vê pessoas que talvez acabaram de aceitar a Jesus e já estão vivendo uma vida de prosperidade, porque não decidiram entregar uma oferta qualquer, decidiram se ofertar. Não se espante quando você começar a ver pessoas que acabaram de começar o seu ministério, pessoas que acabaram de aceitar Jesus, vivendo uma vida de extraordinários, vivendo uma vida de honra. É porque talvez ela tenha decidido fazer o que você não fez, se entregar como oferta viva. Deus está dizendo para nós nessa noite, não se preocupe com a oferta, se entregue como oferta viva, porque quem se entrega como uma oferta viva não entrega qualquer coisa. Vire uma pessoa que está do seu lado e fala assim, a partir de hoje, se entregue como uma oferta viva.
Porque uma oferta viva não entrega qualquer coisa. Vamos lá, porque tem mais coisa para nós aprendermos. Eu já estou quase terminando, porque nós temos que respeitar o horário. O discípulo, o seguidor rapidamente cai numa rotina. O servo, ele decide todos os dias inovar. Quem entende o princípio da honra não se permite cair numa rotina. Quem entende que o tempo é precioso, não permite que o seu tempo seja gasto com uma rotina. Ontem eu fiz isso, me cansei. Hoje eu vou fazer de forma diferente para não me cansar. Ontem gastei meu tempo fazendo coisas inúteis. Hoje eu vou melhorar. Eu vou pegar um livro para ler. Vou me debruçar em cima da Bíblia, porque eu vou aprender mais em estar na rede social. Quem entende o princípio da honra não gasta seu tempo fazendo coisas vãs. E não deixa nada cair na rotina. Não deixa o culto cair numa rotina. Porque o culto, na verdade, não é feito para você. O culto é você quem faz. Somos nós quem fazemos o culto. E se o culto não está sendo bom, Deus está dizendo para nós essa noite: melhora o seu culto. Melhora o seu culto, que você vai sentir um culto mais leve, um culto mais agradável, um culto mais abençoado. É porque quem está recebendo o culto é Deus. Deus está recebendo a nossa adoração. Deus está recebendo o nosso culto. É Ele, é Ele, é Ele. O seguidor precisa ser estimulado. O servo que entendeu o princípio da honra procura estimular as pessoas. O seguidor espera que alguém lhe diga o que fazer. O servo que decidiu entender o princípio da honra está pronto para assumir responsabilidade. Lembra de Elias? Quem foi que mandou Elias ir lá e profetizar contra os profetas de Baal? Ninguém. Quem foi que mandou Davi ir lá e falar com Golias? Ninguém. Só que decidiram assumir a responsabilidade. Deus, quando vê uma pessoa que assume a responsabilidade, sabe? Que vê a obra precisando, que vê a obra, sabe? Numa carência, algum setor da obra numa carência, Deus ama quando aquela pessoa pega e fala assim: não, eu vou fazer acontecer. Apóstolo, o que eu posso fazer? Meu líder, qual missão que tem pra mim? Eu tô percebendo que ele está precisando de ajuda. Eu posso ajudar? Posso botar minha mão ali e orar por aquele projeto? Posso ajudar com as minhas condições? Eu posso fazer alguma coisa? Irmãos, isso atrai a atenção de Deus. Muitas das vezes o que atrai mais a atenção de Deus não é enquanto você põe a mão no bolso, mas é enquanto você investe tempo orando por alguns setores, por algumas coisas. Isso atrai a atenção de Deus, isso atrai a graça de Deus e, acima de tudo, atrai a honra de Deus para a sua vida. Vamos lá, porque tem mais. O seguidor sempre está reclamando e murmurando. O servo que decidiu honrar a Deus decide negar a si mesmo e não murmurar. Irmãos, murmuração é uma desgraça. Porque murmuração, ela não precisa nem ser falada, ela não precisa ser pronunciada. Você pode estar ouvindo a pregação aqui e estar murmurando na sua mente. A murmuração não precisa ser cometida com as nossas mãos. Ela é cometida com a... E às vezes nós perdemos tempo vindo para a igreja murmurando de uma pregação, de um louvor, de uma oração. Quando, na verdade, se nós entendêssemos qual era o propósito da oração que foi feita, da palavra que foi pregada e da oração que foi feita, os laços contra a sua vida e contra a sua casa seriam cortados. As bênçãos alcançariam a sua vida e a sua casa. Então não permita que a murmuração domine sua mente. Não permita que a murmuração domine o seu coração. Está calado, mas o coração está reclamando. Tinha um jovem aqui na igreja que vivia na murmuração. Ele murmurava porque o culto começava cedo. Murmurava porque o culto terminava tarde. Murmurava porque tinha 2 louvores. Murmurava quando tinha um só. Murmurava quando tinha 3. Murmurava quando não tinha louvor. Ele murmurava de tudo. Teve um dia que o Senhor pegou ele. E Deus ama quando ele precisa pegar um murmurador. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você não está murmurando não, né, irmão? Você não está querendo ser pego por Deus não, tá? Se Deus te pegar, Deus vai te dar uma sacudida. Fala para ele:
Se Deus te pegar, Deus vai te dar uma sacudida. Você vai parar de murmurar agora. Vamos continuar. O seguidor é condicionado a circunstâncias. O discípulo e o servo que entendeu o princípio da honra aproveita todas as oportunidades para exercer a fé. O seguidor exige que os outros o visitem. O servo que entendeu o princípio da honra sai para visitar. O seguidor busca na palavra promessas para a sua vida. O servo que entendeu o princípio da honra busca a vida para receber as promessas. Ele gasta bem o seu tempo para viver as promessas. Alguém que decide simplesmente seguir um profeta, seguir um homem de Deus, seguir uma religião, seguir uma igreja, está procurando promessas para a sua vida. Mas quem entende o princípio da honra, procura tempo para viver as promessas. E Deus está dizendo para nós essa noite, levante as suas mãos, por favor. Deus está dizendo para nós essa noite, gaste bem o seu tempo para que você tenha bastante oportunidade de viver as promessas que eu tenho para você. Vire para a pessoa que está do seu lado. Deus quer que fale para ela assim, Deus quer que você viva muito, irmão. Deus quer que você viva bem. Vire para ela, fala para ela, talvez ela precise ouvir isso. Talvez ela esteja necessitada de ouvir essas palavras. Deus quer que você viva bem, com qualidade. Porque Ele tem promessas e Deus não gosta de impedir cumprimento de promessa. Deus gosta de realizar. Um pai não gosta de deixar um filho de castigo. Um pai gosta de deixar o filho à vontade. Um pai não gosta de impedir seus filhos de receber presente. Um pai gosta de dar. Deus não gosta de reter promessa. Deus gosta de cumprir. Só que para cumprir promessa nós precisamos viver a vida de qualidade. Sair da rotina. Viver uma vida em que tudo que nós decidimos seja decidido debaixo da direção. Quem decidiu seguir, só pensa em si. Quem entendeu a honra, pensa nos outros. Quem decidiu seguir, se senta para adorar. Quem entendeu a honra, anda adorando. Não espera parar para começar a adorar. Ele anda orando. Ele está resolvendo as coisas, está lavando uma louça, ele está orando. Ele está no trabalho, está sentindo uma afronta do inimigo contra a vida dele, ele começa a cortar os laços. Sabe o que faz? Arruma estratégia, sai do meio do ambiente de trabalho, vai no banheiro e começa a orar dentro do banheiro. Ô, irmão, quem nunca sentiu o clima ficando pesado no ambiente de trabalho? Quem nunca sentiu a afronta do diabo pertinho, assim, sabe? O diabo querendo te tocar, o diabo querendo te atormentar, o diabo querendo atrapalhar os seus projetos. Aí um crente que entendeu o princípio da honra, rapidamente ele entendi. Calma aí. Fecha a porta do banheiro, debruça no cantinho, Espírito Santo, repreenda essa nuvem agora. Quando ele sai do banheiro, o clima está mudado, está diferente. Mas por quê? Porque decidiu honrar a Deus. Deus está disposto a te honrar na medida que você decidir honrar Ele. Irmãos, nós não precisamos de muito para honrar a Deus. Nós temos que ter um coração disposto a honrar. Você não precisa esperar enriquecer para começar a honrar a Deus. Você pode começar a honrar a Deus agora, tendo condições ou não. Tendo dinheiro no bolso ou não. Porque honrar não precisa de dinheiro. Para honrar não precisa de dinheiro. Honrar é uma escolha. A honra é uma escolha. Quem decide honrar é honrado. Continuar. Meu Deus do céu. Quem decidiu seguir pertence a uma instituição. Quem entendeu o que é honrar, ele é a instituição. Ele entra dentro daquilo que tem que fazer, ele veste a camisa e faz. Quem somente decidiu somar, seguir, ele soma.
Quem entendeu o princípio da honra acha que somar é muito pouco. Ele multiplica. Quem decidiu simplesmente seguir, aumenta a comunidade. Quem decidiu honrar, aumenta as comunidades. Quem decidiu simplesmente seguir, talvez só foi transformado. Mas quem decidiu honrar, não aceita que quem está à sua volta não seja transformado. Quem decidiu honrar a Deus, entende que quem está à volta também precisa de transformação. Quem está perto de nós também precisa de... Não seja egoísta. Não queira a transformação somente para você. Compartilhe a transformação que Deus fez na sua vida, para que outros também sejam. Não decida somente seguir. Decida servir. E decida servir com honra. Com muita honra. Com muita honra. Pega essa palavra. Com muita honra. Para que Deus também te dê muita honra. Para que aonde você for, você também viva muita honra. Pessoas que nunca te viram, queiram te honrar. É o que Deus quer para nós. Vou pular aqui porque senão a gente não termina. Quem decidiu simplesmente seguir, ele simplesmente segue o ritmo. Ele simplesmente caminha atrás de quem está liderando. Ele não ajuda em nada. Não faz a diferença. Ele só vai na igreja. Ele não quer se interessar com as oportunidades e com as necessidades da igreja. Ele repara as pessoas, a forma como as pessoas estão vestidas. Ele repara o que as pessoas estão fazendo. Quem decidiu só seguir, fala mal dos outros. Sai da igreja brigando com todo mundo. Sai falando mal do pastor. Sai falando mal da mensagem. Sai falando mal daquilo que foi dito. Fala que tem muita unção. Fala que não sabe pregar. Mas uma pessoa que entendeu o princípio da honra, ele tem algumas qualidades. E eu só vou abordar as qualidades e eu não vou mais entrar dentro delas porque não dá tempo. Primeira qualidade de uma pessoa que decidiu honrar a Deus. Ama a Deus acima de todas as coisas. Lucas capítulo de número 14, versículo 25 e 27. Quem quiser anotar, anote as referências para que depois você leia em casa. A segunda qualidade de uma pessoa que decidiu honrar a Deus, ele renuncia às suas próprias vontades, seus próprios desejos para honrar a Deus. Terceiro, é humilde. Quarto, é perseverante. Quinto, pratica a palavra de Cristo. 6, ele entende que precisa produzir frutos. 7, ama a todos como Jesus amou. 8, ele obedece a Cristo. 9, ele obedece ao líder. 10, ele tem esperança. 11, ele é prudente. 12, eu quero que você se coloque de pé, por favor. Porque uma pessoa que decidiu honrar a Deus aceita quando as críticas e as repreensões vêm. E aqui também está um dos maiores segredos para o sucesso. É entender que nós não somos perfeitos e precisamos melhorar. Nós estamos num caminho em que nós precisamos evoluir. O Deus a quem nós servimos, ele nunca está satisfeito. Porque ele sempre sabe que você pode produzir mais. Deus sempre sabe que você pode fazer. Deus sabe que você pode se desenvolver. Deus sabe que você pode ganhar mais almas. Deus sabe que você pode trabalhar melhor no reino. Deus sabe que você pode desenvolver melhor no reino. Deus sabe que você pode produzir mais no reino. Então entenda isso. Deus nunca vai aceitar o que você está fazendo por completo. Ele aceita porque ele sabe que é de coração. Mas ele aceita esperando que você faça mais. Porque ele sabe da sua capacidade. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus sabe da sua capacidade, do que você carrega e que você pode produzir muito mais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que essa palavra continue no seu coração, produzindo os efeitos que são necessários e que essa palavra surta em você mudança de vida, de comportamento. Que nós não venhamos decidir seguir a Deus, mas que nós venhamos decidir honrar a Deus através do nosso serviço. Que nós não venhamos somente seguir, mas servir, e servir com honra. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.